Olá, seja bem-vindo. Vamos hoje te dar um pouco mais sobre a palavra de Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9. Vamos ler o versículo 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim a palavra do Senhor. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Imagine a seguinte história: você tomou um trem para fazer uma longa viagem. Desde o início da jornada você sabe que há uma estação final onde todos devem desembarcar. Durante a viagem você pode se distrair com a paisagem, conversar com os passageiros, ou até mesmo se esquecer temporariamente do destino. No entanto, o fato é que, independente de quanto tempo a viagem dure, todos os passageiros inevitavelmente chegarão à estação final. A morte é a estação final de nossa vida terrena. A morte é um destino comum a todos os seres humanos. Assim como o trem para na estação final e todos devem desembarcar, nossa vida terrena também tem um ponto final, onde enfrentaremos o que vem depois, o juízo. Muita gente às vezes se pergunta por que a Bíblia fala em morte, ou as mensagens falam em morte. O problema não é a morte, o problema é o estado em que a morte pega você. Quando éramos crianças, nossos pais reclamavam de quê? Estude, para ter um futuro melhor. Ou seja, nós queríamos viver brincando. Toda criança quer passar a vida brincando, mas os pais, como têm uma visão mais do futuro, quer que eles insistem para você entenda que a vida de brincadeira, a vida de criança tem um fim. Você não vai ser criança a vida toda. Vai chegar um dia que você vai crescer e vai virar adulto. E se você não estiver preparado, você vai ter grandes dificuldades de se colocar no mercado e sobreviver. No texto bíblico diz assim como, ou seja, de forma idêntica, do mesmo modo, o tratamento é o mesmo tanto para Jesus como para nós homens. Mateus 6,12, na oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores, ou seja, da mesma forma, do mesmo jeito. Continua o texto bíblico: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Há uma ordem de Deus em relação à morte. A morte passa a todos os homens, porque todos pecaram. Morre o pobre, morre o rico, morre o doutor, morre o analfabeto, morre o rei, morre o vassalo, morre o velho, morre o jovem, morre o religioso, morre o ateu, morre o preto, morre o branco. Ninguém escapa. Nenhum poder econômico ou político pode livrar o homem da morte. Um exemplo muito clássico é Steve Jobs, dono de uma fortuna incalculável da Apple, mas morreu. E como ele, tantos outros milionários morrem, reis morrem, já vimos a rainha Elizabeth morrer esse ano passado. Enfim, a morte é um sinal de igualdade na equação da vida. E ela é determinada desde o livro de Gênesis. Gênesis 2,17 diz: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui o texto refere-se à morte espiritual. Mas a morte é reservada, é segurada através de decreto. Gênesis 3,19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, a morte é uma ordem. Tá certo? Outro detalhe é que a morte não há substituição da pena. O pecado leva à morte e não tem como substituir. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Ou seja, não há uma substituição. Eu vou mandar meu filho morrer por mim. Não, a morte pega todos. É uma coisa individual. A morte não se subestabelece. Você pode subestabelecer procurações, ou desejos, ou propriedades. Você pode recusar um presente, você pode recusar um cargo. Você pode subestabelecer: eu não quero, passe para fulano. Mas a morte você não tem como fazer isso aí. A morte é inevitável, não permite subestabelecimento. Então você não pode passar para outra. Um pai não pode fazer pelos filhos, nem um filho pelos pais. Matematicamente, todos nós vamos morrer. Ninguém escapa. Daqui a 120 anos, todos nós estaremos mortos. Até o recém-nascido que acabou de nascer há um minuto atrás da maternidade. A Bíblia diz que, Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um detalhe é que a vida humana não se repete. As ações de alguém nesta vida são julgadas após a morte. Não existe oportunidade para reparação mais tarde.
A lei da morte vale até o arrebatamento, aonde os vivos serão trasladados. 1 Coríntios 15:51 diz que transformados seremos todos nós. 1 Tessalonicenses 4:16 diz: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Filipenses 3:21 diz que o qual transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, referente ao corpo de Cristo. Na Bíblia, além da ressurreição de Jesus, são relatadas 9 ressurreições. O filho da viúva de Serepta, em 1 Reis 17. O filho da Sunamita, 2 Reis 4. O homem jogado no túmulo de Eliseu, 2 Reis 13. A viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, Lucas 7:11. A filha de Jairo, Marcos 5:35. Lázaro, em João 11:1. Dorcas, ou Tábita, em Atos 9:36. Eutico, em Atos 20. Além de várias ressurreições que houveram lá em Mateus 27:52, quando muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram após a ressurreição de Jesus. O detalhe é que todas essas ressurreições ocorreram para a glória de Deus, mas, à exceção de Jesus, todos ressuscitaram em corpos corruptíveis e todos morreram depois. Ou seja, ressuscitaram, porém morreram, porque não era a ressurreição como a de Cristo. Jesus mostrou que Deus vai fazer conosco os que esperam nele, mas de forma diferente, com um corpo incorruptível, um corpo transformado. A Bíblia não diz como é que é, não há como saber, fazer ideia de como será esse corpo. Jesus ressuscitou com um corpo transformado. Continua o texto dizendo: vindo depois disso o juízo. Há uma diferença entre o homem, que é a imagem de Deus, e os animais. A vida dos animais se encerra na morte. A vida humana não se encerra com a morte. A morte física não encerra a existência consciente. A morte física encerra a nossa liberdade condicional. Só há uma vida antes do juízo. Entre a vida terrena e a vida eterna há um juízo. Meu parente morreu, sofreu muito, mas agora descansou. Depende de onde está o seu parente. Ok? Então não é porque ele morreu que ele descansou. E onde está o meu parente? Depende se ele confessou Jesus ou não. Uma realidade é que não há purgatório, não há reencarnação, não há metempsicose ou transmigração de um corpo para outro. A alma voltar em forma de um animal, como pensam os budistas, os esquimós. São jeitinhos que o homem criou para não necessitar de um salvador. Cada um vive como quer e será salvo sem Jesus. Na realidade, nenhum desses raciocínios, purgatório, reencarnação, metempsicose, etc., não tem base bíblica. Na Bíblia nem sequer consta a palavra purgatório. Foi uma criação humana. Hernando Dias Lopes diz que o inferno existe e começa no final de uma vida sem Cristo. O dia do juízo será uma alegria para os salvos e de tormento para os ímpios. Um dia de luz para uns e de treva para outros. A Bíblia claramente fala sobre o inferno, falando sobre várias palavras: Sheol, Hades e Geena. Ou seja, em todos eles, Sheol, ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Jó, pedindo que devia ter nascido no Sheol, no lugar dos mortos. O Hades, Lucas 16:23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Apocalipse 20:14 diz: então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Ou seja, Apocalipse, que é a revelação de Deus, de Jesus para João, todos esses trechos falam sobre o inferno. Então o inferno não é uma invenção, não é uma lenda nem uma invenção, é uma realidade. Marcos 4:9-43 diz: se tua mão ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Marcos 13:42, na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o sofrimento eterno. Hebreus 10:25, não deixando de congregar, como é costume de alguns, lá na frente ele faz certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento do testemunhas quem tiver registrado a lei de Moisés. Atos dos Apóstolos diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Romanos 2:5-6 diz: acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. 1 Coríntios 3:8, ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Continuando, 1 Coríntios 4:5 diz: o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas nas trevas, tudo que foi escondido vai ser apresentado. 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apocalipse 20:11-15 diz que os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros.
E depois diz, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então o inferno é uma realidade bíblica, não há como você dizer que é uma figura de linguagem, não, é uma coisa real. Continua o texto, assim também Cristo, ou seja, de forma idêntica, de forma igual, da mesma forma. Não houve mais uma morte, Cristo morreu uma única vez, tá certo? É como um boleto, não se paga duas vezes o mesmo boleto. Um detalhe é que, tendo se oferecido uma única vez, continua o texto, refere-se que Cristo não foi um coitadinho, ele se ofereceu. João 10,15 diz, assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou, eu entrego. João 10,17 diz, porque eu dou minha vida para reassumir. Jesus veio com esta missão, morrer uma só vez por todos que o Pai lhe deu, e ressuscitar estes. Então ele veio com essa missão. Então não vamos pensar que Jesus foi um coitadinho, que os judeus condenaram, não. Ele veio já uma coisa predeterminada antes da eternidade, lá na eternidade. João 10,28 diz, eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Os que o Pai deu ao Filho, nenhum se perde. É isso que a palavra de Deus garante. 1 Timóteo 1,15 diz, fiel é a palavra, aí lá na frente tem, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo falando na carta a Timóteo. Uma única vez foi o suficiente para tirar os pecados de que o Pai deu ao Filho. Ou seja, não há segunda chance. A outra coisa é que se Jesus quisesse, teria se livrado da morte. Lá no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 36, a Bíblia diz, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. A Bíblia fala anjos, é uma coisa, são seres celestiais, celestes, né, criados por Deus, e tem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor refere-se especificamente a Jesus Cristo. Então é alguma das aparições de Cristo no Velho Testamento. Para sempre. Um tempo definido. Ele veio para tirar os pecados, livrar, oferecido uma vez para sempre. Então não foi vamos dizer assim, uma coisa indefinida. Foi um tempo definido, foi a eternidade, uma vez por todas. Não há necessidade de refazer. Combina com o caráter de Deus, que é eterno. Para quê? Para tirar os pecados de muitos. Não foi de todos. Tem uma função definitiva. Por exemplo, João 1,29 diz, no dia seguinte, viu João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve um propósito firme e nobre. João 12,46 diz, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então ele veio com uma função definida específica, um propósito firme e nobre. Os pecados acometidos, que os pecados cometidos e os pecados futuros. Ele veio pelo pecado de muitos, uma quantidade definida, não são todos. Isaías 53, 11 a 12 diz que ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. João 10, 27 a 29 diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, aquelas que o Pai deu ao Filho, nenhuma delas se perde. Mateus 10, 28 diz, como tal o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso aniquila de imediato a teoria do universalismo, de que todos serão salvos, todos vão ver a Deus, todos vão para o céu, independente do que tenham feito, e aí tem esses jeitinhos humanos do purgatório, da reencarnação, uma segunda chance, uma segunda época, uma época de restabelecer, consertar o que estava errado, não adianta, tá certo? Essa morte de Cristo mostra o contraste, que ele não morreu apenas para ele mesmo, mas para os outros. Ele morreu pelos outros, não foi por ele. Continua a Bíblia dizendo que ele aparece segunda vez sem pecado. Segunda vez, ou seja, a vinda é certa. Não há dúvida que ela virá. Gênesis 22, 5 diz, quando Abraão vai sacrificar o Isaac, ele diz, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para nós. Ele cria que se ele matasse o filho, Jesus era poderoso para ressuscitá-lo. Hebreu diz, 11, 19 diz, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. 1 Tessalonicenses 1,10 diz, para guardares dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou o filho. Sem pecado não quer dizer que Jesus veio com o pecado da primeira vez. Quer dizer que o problema do pecado de muitos já foi resolvido na sua primeira vinda, na cruz de Cristo. Na cruz ele levou todos os pecados. Então, ele vai vir a segunda vez, ele veio a primeira vez sem pecado.
absorveu o pecado de todos, o meu e o seu, de todos os outros. E levou na cruz, na morte dele, levou todos os pecados. Ele vai vir agora sem pecado. O problema do pecado, dos que o Pai deu, já foi resolvido na cruz. Ele levou sobre si na primeira vinda. Essa conta já foi paga, não haverá outro sacrifício. Ele agora vem para levar os que são seus, os mortos em Cristo e os vivos que são de Cristo. A segunda vinda de Jesus implica no julgamento dos que não creram em Cristo. Um exemplo típico é um professor, por várias vezes, que vem para ensinar os alunos, mas um dia ele virá para aplicar uma prova e julgar o aprendizado de cada um, o quanto cada um levou a sério o que ele disse em classe. A diferença é que a prova pode ser reaplicada, pode haver uma segunda chance, uma prova de recuperação, mas a segunda vinda de Cristo não abre essa possibilidade. Não há possibilidade de voltar para fazer, aceitar Jesus, não. A morte pega, como eu sempre digo, como se fosse uma foto de uma máquina Polaroid. Não há como você mexer. Uma máquina Polaroid ela tem a característica. Ela pega você como você estava e você não tem mais como retocar. Do jeito que ficou na foto vai ficar. Não permite retoque como uma máquina digital. Continuando, o texto diz: aos que aguardam para a salvação. Quem aguarda, aguarda alguém, mas aguarda para alguma coisa. Eu estou esperando fulano. Para quê? Não, vamos ali. E assim por diante. Então quem espera? Os que aguardam para a salvação. Os crentes em Cristo aguardam o que? O Filho, a segunda vinda do Filho, para a salvação. Os que aguardam Jesus têm a garantia da salvação. João 11:25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a promessa de Jesus. Não tem como não se cumprir. Um exemplo típico era Simeão, que aguardava a salvação. Ele estava no templo, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Quem garante a salvação é o selo do Espírito Santo de Deus. Cristo voltará para oferecer sua herança gloriosa aos que aguardam a sua salvação. É a ressurreição com um corpo transformado. Ele virá também para exercer juízo sobre aqueles que negligenciaram a sua tão grande salvação. É como eu falei, é o professor que volta para aplicar a prova. Tá certo? Não tem como consertar. Disso tudo nós tiramos algumas lições. Primeiro é que a morte é certa. Gênesis 3,19, como eu já falei: até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Existem três certezas no homem: a morte, o juízo e a eternidade. A primeira, a morte, determina as duas outras certezas, o juízo e a eternidade. De acordo com como a morte lhe pega, você vai enfrentar o juízo e a eternidade também. A morte nos pega como fotografia Polaroid, já falei sobre isso aí. O céu é uma realidade deliciosa para os crentes. Ao mesmo tempo é uma realidade, o inferno é uma realidade severa para os descrentes. Arranje tempo, meu irmão, para pensar na morte, no juízo e na sua eternidade, seja no céu ou no inferno. Foque parado e olhe para elas. Você vai morrer, esteja preparado ou não. E tem como eu me preparar? Tem, aceitando o Cristo como seu Senhor e Salvador. Se estiver preparado em Cristo, melhor ainda. Se você já foi um velório de crente em Jesus, vai entender melhor o que eu estou falando. A tranquilidade e a serenidade dos enlutados chama a atenção dos que não têm Cristo como Salvador. Foi isso que me impressionou e fez mudar meu ponto de vista. 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Quem acredita em Cristo ou segue pensando apenas nas coisas deste mundo está entre os mais infelizes dos homens. Por quê? Porque tudo que você conquistou vai ficar aqui. Tudo que você conquistou vai para a mão de outros. Tudo que você conquistou não serve de nada na sua salvação, exceto se usou no reino. Algumas igrejas prometem dinheiro, carro, casas luxuosas, viagens, uma vida de luxo. Infelizmente é falso esse evangelho que muitas igrejas estão cheias e professando. Carro, viagem, luxo não acompanha você, fica tudo aqui. Com certeza seus bisavós já faleceram, tudo que eles conquistaram passaram para os seus avós, que se já faleceram passaram para os seus pais e seus tios, que quando eles falecerem passa para você. Mas tudo fica aqui, ninguém leva nada, vem sem nada, vem de mãos vazias e volta de mãos vazias. A diferença é para onde você vai, e essa diferença você tem a oportunidade de escolher. A segunda lição: a morte é uma dura realidade.
Todos nós somos pecadores e a morte é certa. Eclesiastes 7:2 diz: melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os ídolos que tomam em consideração. A Bíblia fala que é muito mais importante ser numa casa onde há luto, porque ali é o final certo. O banquete é uma alegria temporária, né? Não é uma coisa definitiva. A morte é como um ovo que cai, é como um cristal que quebra, não tem como voltar ao que era. Quando vamos ao velório, ficamos em pé, velando quem está deitado. Um dia estaremos deitados e alguns em pé ao nosso redor. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas se Jesus não voltar antes, todos nós iremos estar deitados ali e alguns ao nosso redor. Terceira lição: não falar no inevitável. Eu não gosto de falar na morte porque isso me constrange. Não falar no inevitável, no caso aqui a morte, ele tem algumas consequências. Primeiro, o aumento da ansiedade e do medo. Segunda consequência, isolamento emocional. Terceira, a dificuldade no processamento do luto. Quarta consequência, dificuldade na tomada de decisões e decisões inadequadas. Quinta consequência, negação prolongada com recusa de enfrentar a realidade e falta de preparo emocional para lidar com o inevitável. Sexta consequência, impacto na saúde mental, com a depressão, com a ansiedade. Sétima consequência, desconexão da realidade, com a realidade. Falar sobre o inevitável, embora possa ser desconfortável, é uma maneira de preparar emocional e psicologicamente para o que virá, permitindo que as pessoas vivam de forma mais plena e conectada. Por fim, a quarta lição. Werby é um teólogo, ele diz o seguinte: o santuário do crente está no céu, Apocalipse 11:19. Seu Pai está no céu, Mateus 6:9-13. Mateus 6:9-13. O seu Salvador está no céu, Filipenses 3:20. Sua pátria está no céu, também Filipenses 3:20. Seus tesouros estão no céu, Mateus 6:19-21. A esperança está no céu, Salmo 33:20-22. E sua eternidade deve ser no céu, Hebreus 13:14. Enfim, com essa pequena reflexão, você vai ter a oportunidade de refletir sobre sua vida, parar para pensar como é que eu posso fazer aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador. No momento, pode ser no seu último instante, que você não vai saber quando é, mas se no último instante você realmente de coração confessar Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia garante que você vai viver. Aquele que, ainda que morto, viverá. É promessa de Deus e ela se cumpre. Caso você não acredite nisso aqui, infelizmente eu não posso dizer a você que você vai para purgatório, que vai voltar. Isso não existe. Essas possibilidades são criações humanas. Elas não refletem a realidade da palavra de Deus. Que essa mensagem abra o seu coração como abriu o de Lídia, para que aceitar a verdade contida na Bíblia, para que você tenha um futuro glorioso ao lado do Senhor e não um futuro tenebroso ao lado de Satanás. Que Deus o abençoe e guarde, proteja de todo mal. Reflita sobre tudo que foi falado aqui. Deus o abençoe.